E aí, pessoal, tudo bem? Quem já viu um sininho desse aqui por aí, sabe o que isso representa? Às vezes você acha que é só para chamar uma pessoa, mas isso aqui tem um significado muito grande e muito importante para quem trabalha nessa área. E hoje estamos aqui começando mais um programa do Rude Ramos Podcast, o seu, nosso programa, que é produzido no Rude Ramos, mas é para o ABC e para o mundo inteiro. Pessoal, estamos aqui num programa especial, aqui produzido hoje na Foz TV. Esse programa do Rude Ramos, hoje nós vamos apresentar um novo programa que é feito e produzido aqui pela Foz TV. Lembra que eu falei para vocês em outros episódios, se você quer ter um programa seu, a Flaviane falou, se você quer ter um programa para chamar de seu, hoje nós vamos apresentar uma nova parceria e uma nova produção da Foz TV. E hoje nós estamos aqui com a Luciana Lima, uma grande amiga nossa, seguidora do Rude Ramos Podcast e que vai começar o seu próprio programa. E ela vai explicar daqui a pouco para você tudinho sobre o significado dessa campainha, do trabalho dela e também o que é o programa dela. Mas antes da gente falar desse programa especial dela, Luciana, seja bem-vinda. É, Obrigada, Luiz. Muito bom estar aqui. Como você falou, eu sou sua seguidora, hein? é Cuida bem de verdade. mim. Não, é um prazer para a gente ter você aqui hoje. E é muito especial. Aqui, ó. Aqui é a marca dela. Lugadelli Concierge Experience. É assim que fala? É assim que fala, ó. É isso Eu não mesmo. sou bom em inglês. Eu tenho Mas, lá do interior do Rudy Ramos. aham. Nós temos, né? A É, gente né? fala porta. É. São Bernardo. E ela que é moradora do Rudy Ramos também. Então, provavelmente você já viu ela aí, ó. Agora você vai ver ela, vai pedir até autógrafo, Ah, né? Depois que você vê como que é o trabalho dela, a importância que tem o trabalho dela e todo o diferencial que a gente nem imagina que tem, hoje vocês vão ver essa empresa e vão entender o que é o concierge de uma maneira diferente. Mas, Luciana, fala um pouco de você, onde você nasceu, claro, você prazer. fala um pouquinho da sua infância. Da onde eu vim, para onde eu vou, né? Mais Isso, ou menos isso. basicamente isso. Eu sou nascida aqui de São Bernardo. Eu vim para o Rude, sempre estudei aqui, na verdade. Eu morava em outro bairro, estudei aqui, depois fiz a Universidade Metodista de São Paulo, foi um grande marco na minha carreira. E há 5 anos eu moro efetivamente aqui. E é um bairro, né? É o bairro, né? Um bairro, é o É, bairro. E eu estou muito feliz de poder estar falando, igual você falou, da minha terra para o mundo, porque hoje a tecnologia nos proporciona isso. Então, quando eu conheci o seu Instagram, o seu trabalho, eu fiquei encantada obrigado. e é muito legal a gente poder levar da nossa terra para o mundo coisas tão interessantes. Tem muita gente fazendo muita coisa boa e a gente vai levar isso para o mundo e Uhum. através do Rudy Ramos Podcast. Estou muito feliz de estar aqui e a gente tem novidade aí, fazendo essa parceria com a Foz TV e a Lugadelli Concierge Experience. O nome é chique, É né, Luiz? chique, é O nome chique. é chique, mas o trabalho é encantador e foi a paixão da minha vida. A partir de 2009, decidi empreender. Né? Eu Aham. vinha de uma carreira corporativa, com foco no atendimento, no relacionamento com o cliente, mas eu não estava satisfeita com esse meu trabalho. Então, em 2009, eu decidi fazer um aconselhamento de carreira. E o meu irmão teve um papel muito importante, que ele falou, não, eu te dou esse trabalho de presente. Legal. Eu falei, eu vou aceitar, porque era caríssimo, né? E aí, através desse trabalho, eu descobri qual é o meu porquê. Por que que eu estou aqui com você hoje? Uhum. Porque eu amo servir. E Legal. eu descobri uma atividade que engloba tudo isso, que é o concierge, que é um nome estranho para nós ainda, Sim. mas é uma atividade profissional que vem ganhando muitos espaços e tem na sua base a essência da hospitalidade, a essência do servir. E aí, a partir daí, eu decidi empreender. Aí eu criei a Lugadelli Concierge Experience. Na Lugadelli, você vê pelo logo dela já é chique, é bonito. Eu trabalho com arte, Aham, eu desenvolvo, né? Então eu aham. tenho esse lado crítico para arte, né? Para logotipo. E eu, desde quando eu vi da primeira vez, eu falei, é chique, bem chique.
Obrigada. Falando em chique, eu gostei da sua caneca. Ah, ela é Eu bonita, acho né? que Mas a gente podia trocar. Vamos trocar? acho que a gente Você podia pensou a trocar. mesma coisa que eu, olha. Então, e tem uns olha, Rude Ramos inteirinho aos meus pés, hein? Olha, vou ver se a água de Rude Ramos é boa. Aqui, ó, tem o logo dela. Tem alguns dizeres aqui. Isso, e tem as palavras que a gente mais usa, e que você vai ver que eu vou usar muito dessas palavras aqui. Depois você confere, tá? Se eu uso, coloca até direto para Vou deixar você aqui aí. pra mim ver. Você vai ver que eu uso muito dessa palavra, mas a sua também é muito bonita, né? Ah, muito obrigado. Conta muito a história do Do bairro, da bairro, né? gente, né? Tava comentando com o Luiz que esse bairro, São Bernardo do Campo, é muito grande, mas um dos lugares que mais ainda mantém a característica de bairro é o Rude Ramos, né? E ele mantém a característica de bairro, tem a sua tradição, mas está inovando. E o Sim. podcast Rude Ramos é um exemplo disso, né? Muito legal. Não, e a gente tá. O Rude Ramos Podcast, ele tá tomando um formato tão legal, com algumas parcerias com o Rude Ramos Raiz, com Vizinhança Ativa lá do Jordanópolis, e outras pessoas, moradores aqui da região também. Tá tomando um formato muito legal. Sim. E é legal, Luiz, porque proporciona para o empreendedor, para o empresário, uma oportunidade. Então, o que a gente ganha de tempo com a infraestrutura, com a produção, né? E hoje é vídeo, hoje o caminho é esse, né? Você vê o TikTok cada vez crescendo mais, o YouTube continua, o Instagram. Então, são ferramentas que a gente precisa saber usar. Mas quem é leigo no assunto, né? Perde muito tempo. Então, eu fiquei muito feliz de encontrar você e de você poder realizar um sonho meu, que é poder trazer e fazer o lançamento desse programa. Na pandemia, eu usei o canal do YouTube de uma maneira muito doméstica, muito rudimentar ainda, mas era o que eu tinha na mão. E foi muito bacana, porque eu fiz uma série de entrevistas com assuntos correlatos ao concierge. E eu quero manter isso porque as pessoas gostaram demais. Só que a produção, ela demanda, né, a edição, demanda um esforço. E poder te encontrar aqui foi muito legal, porque a gente pode realizar esse sonho e trazer pessoas com informações de qualidade para contribuir para a área profissional das pessoas. Então, é um ajudando o outro, né? E isso é muito bacana. Pessoal, tá vendo? Entra aí, ó, fostv.com.br é o site aqui do estúdio. Já também segue lá nossa página no Instagram, no YouTube, todas as redes sociais, Rude Ramos Podcast. Da Foz TV, o Instagram é Foz TV Oficial, entra lá também. E já fala pra mim, qual que é as suas redes sociais? Meu arroba, né? Que as pessoas falam assim, qual é o seu arroba? Já fala como que o pessoal te acha. Para me achar, é @Lugadelli Experience ou Lugadelli Concierge. Um dos dois é fácil de me encontrar. Então, eu comecei a Lugadelli porque quando eu fiz esse trabalho de aconselhamento de carreira, eu mapeei a atuação do concierge. Então, eu ligava para os hotéis, ligava para o cartão de crédito que tinha na época. Onde eu ouvia, aqui tem um concierge, eu ligava e as pessoas gentilmente me abriam as portas. E foi surpreendente para mim, porque eu não imaginava que quando você não tem o sobrenome de uma empresa, quando você está nessa entre-safra, as pessoas geralmente te viram as costas, né? E conforme eu falava, olha, eu estou fazendo um trabalho, eu quero entender essa atividade, eu realmente tive muitas portas abertas. E aí, a maioria em São Paulo, mas eu fui desbravando. Aí alguém me falou, olha, tem uma equipe concierge trabalhando no sul da Bahia, num condomínio de luxo. Eu ligava lá, conversava com a equipe. Então, foi muito bacana. E aí, eu pesquisei durante 3 meses e mapeei a atuação do concierge aqui em São Paulo e no Brasil. E aí eu falei, o que eu vou fazer com essa informação, né? E aí eu decidi empreender. E aí eu criei a Lugadelli. Então, a Lugadelli é uma consultoria boutique. É uma consultoria que eu trabalho com cursos, treinamentos, vivências, tanto para grupos ou individual, onde o meu maior objetivo é ensinar, é refinar, facilitar e orientar os profissionais a entenderem serviços de uma maneira geral. Mas o que eu mais gosto de fazer é refinar as relações entre as suas empresas e o seu público-alvo.
mas com uma tratativa muito diferente, através do acolhimento corporativo. Hoje, a palavra que a gente tem mais ouvido nos últimos dias é acolhimento. É acolhimento do poder público, é acolhimento do cliente, é acolhimento da criança, com os últimos fatos que ocorreram. A grande pergunta que se faz é: ninguém acolheu? Então, vamos ensinar essas pessoas o que é o verdadeiro acolhimento, né? Nós ficamos muito sensíveis, principalmente da pandemia, e estamos voltando diferente. Sim. Então, o meu trabalho é justamente mostrar para os profissionais, tanto concierges quanto profissionais de serviço, a importância de saber como acolher dentro de uma empresa, acolher profissionalmente, né? Porque tem técnica para isso. Certo. Quer saber mais? Quero. Curte. Curte os nossos futuros programas, né? É verdade, Tô brincando, pessoal. tô me achando influenciadora. Não, inclusive, vai ter no site da Foz TV, a gente vai colocar o programa dela. Vai ter lá um espaço só para você. Opa, Todo mundo que vem obrigada. produzir aqui tem um espaço lá especial. Legal. E E é vice-versa, algo, né? Vice-versa. E assim, é algo que a gente não imagina, né? O que é o concierge, mas só que toda vez que a gente vai em algum lugar, a gente acaba vendo a importância de ter um treinamento para os profissionais, para os funcionários, vamos dizer assim. Sim. Porque você vai num lugar e você é bem recebido, você volta. Sim. Você vê toda essa diferença, né? Assim, isso que eu tô falando é pro lugar, assim, comum que a gente vai. Não, mas em qualquer lugar, né? O que diz a hospitalidade, né? Porque quando eu estava fazendo esse trabalho de aconselhamento de carreira, Sim. o profissional que me atendeu de Belo Horizonte, ele falou assim: você tem perfil para trabalhar na hospitalidade. E na minha cabeça, 14 anos atrás, sabe o que eu respondi para ele? Falei: não, vou trabalhar em hospital não, porque eu sou sensível. Aí ele falou: não, hospitalidade é quando você trabalha o servir. Aí eu falei: servir é comigo mesmo. Certo. Porque eu sempre tive esse espírito em servir. Eu sempre fiz trabalho voluntário. Legal. Eu gosto de estar disponível para outra pessoa. Mas eu não sabia que isso era um universo, que era um mercado. Quando ele falou servir, eu associei o concierge. Certo. Aí, tanto que eu falei: mas de repente eu posso ser uma concierge? Ele falou: concierge? Concierge. Concierge, embora tenha esse nome estranho aos nossos ouvidos, é uma palavra francesa. E que tem uma história. É uma atividade muito antiga, mas que tem no seu DNA, principalmente a essência do servir. O concierge, a minha definição que eu uso nos meus cursos é assim: o concierge é um profissional especialista no cliente que ele atende. Ele zela pelo cliente e pela estrutura onde esse cliente está inserido, para promover uma experiência no mínimo única. Se for agradável, memorável, inesquecível, perfeita, ok, mas tem que ser diferente do que a pessoa entrou. Então, eu costumo dizer que quando a gente fala assim: eu sou concierge, eu sou um profissional acima da média. Eu sou diferente. E aí, é essa diferença que a gente explica nos cursos, né? Eu digo a gente porque tem vários cursos no Senac, eu acabo dando curso e aí eu coloquei mais gente aqui na conversa. Mas a ideia é que esse profissional, ele foi histórico e tradicionalmente conhecido na hotelaria. Então, quando você fala assim, concierge, a pessoa, geral, o que eu mais escuto é assim: mas não é do hotel? Ele é do hotel, mas hoje ele vem ganhando novos espaços. Ele representa um mercado, representa um estilo de trabalhar, de se relacionar com o público que ele atende e representa um perfil específico de um profissional, que precisa ter requisitos específicos. Aí eu escuto assim: eu acho que eu tenho jeito para ser concierge porque eu gosto de gente. Então, gostar de gente é muito pouco para nós. A gente tem que entender a essência humana, porque ainda mais depois da pandemia, nós estamos diferentes e a gente precisa ter toda a paciência e habilidade, e digo mais, até inteligência em como lidar com as pessoas hoje em dia. Mudou tudo, né? Mudou tudo e as pessoas que estão resistentes ao aprender vão sofrer 1000 vezes mais. Então, eu acabo ensinando essa sabedoria de como lidar com essas situações. Muitas pessoas me perguntam assim: então o concierge é um especialista em conflitos também? Pode ser, mas ele evita o conflito. Certo.
Se você sabe que vamos supor, um dentista vai estar demorando na agenda e você sabe que você tem um paciente que odeia esperar, você vai esperar ele reclamar? De jeito Já tem que nenhum. se antecipar. E você precisa se antecipar. Aí entra a questão do profissional, por exemplo, no dentista, o profissional que está ali para atender, a recepcionista, tudo. Sim, Aí é quem entra. cabe a ela acolher. Ah. E quem é que são as pessoas, assim, que estão por trás? Ou Quer a formação, você quer quem são dizer? as pessoas que você treina elas? Ah, tem de tudo. Ah, Tem de tudo. É assim, hoje o mercado concierge já existem profissionais atuando como concierge. Infelizmente, no Brasil, é uma profissão que ainda não é regulamentada. uhum, Então, você pode vir de outras áreas. Então, eu conheço médicos que são concierges, analistas de sistema, relações públicas, como o meu caso. uhum, Tem pessoas de diversas áreas. O que nos une enquanto atividade é o espírito em servir. sim. É o DNA da hospitalidade, é o jeito em fazer. E é gostar dessa essência humana. E virar o jogo dessa qualidade de atendimento. Qualquer pessoa pode ser um concierge, desde que ela entenda os requisitos básicos para ser, né? A habilidade de comunicação. Para você ser um concierge, você tem que saber falar Sim. bem, saber falar com diversos tipos de pessoa. Então, muitas vezes a gente tem que falar com o alto executivo e com a pessoa mais simples dentro de uma empresa e passar a mesma mensagem. Como é que a gente faz isso? Tem que ter um jeito, Aham, né? Eu ensino o jeito. aham, Vou guardar segredo aqui. Mas tem uma comunicação mais assertiva em fazer, né? Mais uma vez, cabe a nós, profissionais, principalmente de um nível elevado para cima, ter a sabedoria de como lidar com o seu cliente. aham. Seja ele quem for, entendeu? Certo. E assim, mas a pessoa que você treina, pode ser numa empresa, a empresa te chama, você treina tanto o patrão, o gerente, Sim, quanto os funcionários? sim. Ou é algo assim mais voltado para o funcionário que serve, ou todos Olha, que servem? tem de tudo um pouco, Ah, porque às vezes já aconteceu, assim, já são 14 anos de estrada, já aconteceu de eu treinar o executivo, dono de uma estrutura, né, de uma empresa, os diretores primeiro, eles entenderem o que é o concierge, o conceito, entender se é aplicável ou não na empresa deles, e a partir daí eles formarem a própria equipe. legal. Às vezes eu treino a equipe. Então, a equipe recebeu essa designação, a gente vai montar uma equipe concierge, mas só que a gente não tem muita informação. Como fazer? Eu vou lá e treino. Já implementei atividades. Assim, ajudei a implementar a área concierge. E também, o que eu mais faço é o seguinte: muitas empresas entendem o que é o concierge, mas trabalham em outros segmentos. Então, um dos cases mais importantes na Lugadelli foi numa indústria farmacêutica, inclusive aqui da nossa região, em que um diretor de marketing teve a visão de implementar esse estilo em se relacionar com o cliente para os seus representantes comerciais. Legal. Esse foi um trabalho muito legal, há muitos anos atrás, mas surgiu da sacada desse diretor, que estava no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, num final de Caramba. semana, e foi super bem atendido por um concierge da equipe do Copacabana Palace. Quando ele voltou na segunda-feira, ele falou: Poxa, a gente precisava ter um refinamento, a gente precisava ter essa elegância no tratar as pessoas. Quem será que pode nos ajudar com esse tipo de orientação? Sim. E aí, uma pessoa de eventos que me conhecia falou: Ah, mas eu conheço uma empresa que treina concierges. E aí foi Legal. muito legal. Então, e nesse trabalho, nesse case, a gente. Então, como que era o case? Primeiro eu treinei o diretor, a equipe de RH, né, o alto escalão. Depois eu treinava os gestores, os gerentes, e depois a gente ia para os representantes. Porque tudo numa empresa vem de cima para baixo. Sim. O exemplo vem de cima para baixo. Então, foi um trabalho super bacana de um ano. Viajei o Brasil Legal. todo, foi muito legal. E a ideia não era muito além de querer encaixá-los, transformá-los em concierge.
mas era fazer com que o estilo concierge se mantesse vivo nos detalhes, porque o concierge, por ele ter essa visão geral do cliente, ele é especialista nos detalhes. O detalhe da plaquinha, o detalhe, porque são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Então, esse trabalho foi nesse intuito. E eu acabo, na verdade, passando isso, não querendo transformar as pessoas em concierge, mas fazendo com que essa sabedoria concierge possa fazer uma filosofia para alguns segmentos, entendeu? E acabo também treinando bastante. Hoje há uma demanda muito grande, acho que até comentei com você já, num servir como um todo. Sim. Então, profissionais de recepção mais sensíveis, mais acolhedores, copeiras que tenham uma visão maior, mais ampla da atividade que elas fazem. Hoje, copeira é muito além do que servir um cafezinho. E aí eu tenho um psicólogo que eu adoro aqui de São Bernardo, já falei para Aham. ele vir aqui, hein? Fica a dica. Hashtag fica a dica, Fabiano Chiesi, e que ele fala muito sobre isso. Ele fala o seguinte: o que há por trás de uma xícara de café? E há muitas coisas por trás de Sim. uma xícara de café. Tanto que você vai em algum estabelecimento, em qualquer lugar. A gente tem o hábito, principalmente aqui no Brasil, de falar. Você aceita um cafezinho? Porque é o Aham. melhor que a gente pode dar. Quanto custa um cafezinho, né, Luiz? Ah, claro que conforme o seu cliente é chique, vai subindo, a gente melhora a máquina, melhora, Aham. né? Põe um biscoitinho. É. Mas assim, não tem coisa mais acolhedora, mais nossa, do que servir um cafezinho. E aí o Fabiano sempre fala isso. O que há por trás de uma xícara de café? Aham. De um cafezinho. Se você reparar, os melhores atendimentos servem esse café, né? O próprio mercado aqui de Rio de Ramos, eu não vou falar quais são as barracas, não é barracas que fala, como que fala? Os estandes, não é estandes? Os box. Os boxes, não vou falar qual box serve cafezinho, mas tem vários, porque aqui no nosso bairro também é muito idoso, tem muito idoso, Sim, né? Então, bastante. a gente precisa adaptar o atendimento para esse público. Ele está ativo, ele circula, mas ele tem as suas limitações. Aham. Então, e é muito interessante ver isso, muito bacana. E Até na feira, você quer saber? É. A feira que eu frequento é em outro bairro. Aham. Ainda fica a dica aqui para o Rio de Ramos. Eu chego em uma determinada barraca, eu sou recepcionada com chazinho. Entendeu? Na feira, o que é um chazinho? O que há Aham. por trás desse, né? Poderia ser um café, poderia ser um chá, mas é a delicadeza que se pode oferecer, né? Diferencial É o ali no. diferencial. Eu costumo dizer, pra gente que trabalha com a publicidade, com marketing, Uhum. a gente trabalha muito com a questão de tráfego pago, as campanhas, né? Sim, Para sim. trazer o cliente até a empresa. Uhum. E tem muitos profissionais do marketing, e muitas empresas que reclamam, né? Por exemplo, você faz uma campanha lá, uma estratégia, e você traz o cliente até a empresa. Mas chega na empresa, o cliente não tem uma boa receptiva ali. Redutividade, É. exatamente. Você disse tudo. E Porque aí o. acaba que ele vai embora. E aí depois o pessoal fala: Ah, mas você não está dando resultado do seu trabalho. Aí entra. Ah, entro eu, aí você me liga. Porque o que que acontece? As pessoas precisam entender, independente do tipo de negócio. Pode ser Aham, um consultório médico, pode ser uma loja, pode ser aqui na Foz TV. sim. O grande desafio é a pessoa chegar até aqui. Aham, Chegou, você faz qualquer negócio. Dentro de, né, que seja aham. ético, legal, tal. Mas hoje o grande desafio não é atender as pessoas, é se conectar com elas É, né? de uma maneira agradável. Não é ficar mandando mensagem pelo WhatsApp toda hora, mas é ter essa conexão com as pessoas, né? E o concierge, ele trabalha o tempo todo, porque veja, ele é especialista no cliente. Então, ele tem que ficar fora da área operacional e fora da área administrativa. Certo. Porque se ele tiver que fazer relatórios sem parar, ele é uma pessoa administrativa. Aham. Se ele ficar cuidando da operação, ele também não tem como. Então, ele precisa ser uma pessoa mediana que vai olhar para o cliente e
para a vivência do cliente dentro da sua estrutura. Onde chega, onde para, onde entra, Uhum. onde circula, por que que circula. É muito interessante isso. Por isso que o concierge está muito ligado a algumas áreas. Está ligado à área de facilidades, facilities, como a gente chama. Facilities Management era um novo nome É com para nome gestão. É chique. nome chique também em inglês, hein? Aula de Aham. inglês hoje. Para uma área que antigamente se chamava de serviços. A Ford, que infelizmente fechou, tinha o Facilities Land. Era a terra de facilities. Então, eram pessoas que cuidavam da infraestrutura da empresa e também de serviços. Aham. Então, só fazer um parênteses aqui. O que que é o Facilities, para todo mundo saber? Facilities Management é uma área em que você cuida de duas sub-áreas. A área estrutural, elétrica, infraestrutura, hidráulica, a parte de engenharia civil e a área de serviços. Então, se você, por exemplo, está num condomínio residencial, que serviços a gente vai ter? A gente pode ter a lavanderia, com parceria com alguma marca de sabão em pó. A gente pode ter o pet walk. Aham. A gente pode ter um lugar específico para lavar o pet, que chama pet alguma coisa. Aham. Eu já vi um lugar assim, eu esqueci o nome agora. E, enfim, todos esses serviços. E o concierge pode entrar aí olhando para o cliente e olhando para serviços. Sim. Então, quem se relaciona com a parte de jardinagem, portaria, recepção, a parte de eventos, é Dia das Mães, vamos fazer uma ação aqui, Dia das Mães, convidar pessoas para virem, empresas para fazerem, sei lá, alguma ação. O Sim. concierge pode cuidar disso, né? Então, É praticamente um marketing também, né? sim, É bem então, completo. o concierge, se eu puder resumir, ele está ligado a marketing. Tanto que eu pouco falo com as empresas via recursos humanos. Aham. Porque geralmente quem me chama são as diretorias de operação ou as diretorias de marketing e comunicação. É muito bacana isso, porque o concierge, para realizar o trabalho, principalmente dentro de uma empresa, ele precisa ter esse apoio do marketing, porque a gente precisa trabalhar a comunicação interna. Aham. Porque eu já tive essa experiência, até recentemente, que eu participei de um projeto, que eu fiquei 1 ano e 8 meses, cuidando da experiência do colaborador. Então, a pergunta que a gente fazia todo dia era o que mais fazer para esse colaborador. Ele tem que se sentir acarinhado, ele Sim. tem que sentir. Para eu sair daqui, eu vou pensar 10 mil vezes. Aham. Só que, para isso, a gente precisa ter a comunicação interna muito presente perto da gente. E a gente precisa vender internamente essa ideia. Porque só executar é possível, como eu fazia lá, mas sem a ajuda da comunicação interna fica inviável, de recursos humanos. Então, e o concierge tem esse papel mesmo, sabe, de integrar as áreas. Porque para a gente atender um cliente externo ou colaborador, a gente precisa unir forças. Uhum. E a gente precisa trabalhar o relacionamento. Por isso que esse profissional precisa ter uma habilidade de comunicação muito boa. Conquistando essa comunicação, né? Porque uma hora que a gente precisa, porque geralmente o concierge ele atende pessoas do mercado da classe B para cima. Certo. Então são empresas das mais diferentes áreas, ah, consultório médico, shopping, hospital, lojas fechadas Mais alto padrão. e mais alto padrão. Sim. Condomínios residenciais comerciais. Então, a gente precisa ter um nível elevado de relacionamento e precisa saber se relacionar. Aham. E integrar as áreas que contribuem com esse atendimento. A área de limpeza, né, a área da copa, todo mundo junto. Então, por isso que essa atividade, no meu olhar, ela resume o que é serviços. Certo. Porque quanto mais a gente souber de tudo que envolve os serviços, mais resultados eficientes a gente tem. É um serviço que envolve todo mundo, Em- mas é, daí a gente fala assim, é, a gente fala, é um trabalho mais para classe alta, assim, mas é algo para todo mundo, mas acaba que a classe mais alta, ela tem uma visão
Ela dá mais valor para isso, né? Ela é servida o tempo todo. Hum, Então, ela valoriza esse serviço. aham, E quando o serviço não é executado de maneira adequada, eles reclamam. sim. Quando é executado de uma maneira eficiente, fica todo mundo quietinho. Por quê? Porque eles são mal educados? Jamais. Mas porque eles sabem o valor do servir. Então, eles são Sim. servidos em casa. Muita gente tem mordomo, muita gente tem toda uma equipe em casa, governanta, copeiras, arrumadeiras, babás, tal. Quando vai para a empresa, eles querem esse mesmo nível de serviço, principalmente agora, depois da pandemia. Aham. Por isso que as copeiras corporativas estão sentindo demais, porque elas Mudou muito. mudou muito. E elas precisam estar atentas para essa mudança, Sim. né? Hoje tem empresas que têm lounges para fazer happy hour, Sim. sabe? Então, como servir? Será que essa mesma copeira que só serviu o cafezinho, ela está preparada para entender como é servir num happy hour? Para entrar no clima do happy Acaba hour? sendo diferente, né? É diferente, é bem diferente. Então, assim, é um olhar para o servir muito, assim, amplo. E eu diria, puxando a sardinha aqui pro concierge, né? Eu Aham. diria que o concierge é um dos profissionais que melhor acolhe isso. Então, por que as pessoas me chamam para dar treinamento para copeiras, por exemplo? Porque a gente olha, eu como concierge, o lado do cliente. Eu sei o que ele quer. Sim. Eu sei como evitar, como ele fala, poxa. E às vezes ele nem reclama, tá, Luiz? É o jeito, mas sente. E o que as pessoas não entendem hoje é que o atendimento hoje, ele se tornou mais sensível. Então as pessoas estão preocupadas, estão assim, como que eu vou te falar? Elas querem algo mais, mas elas não sabem definir o que elas querem. Sim. Mas eu sei e vou te contar. E conto para o seu público também. E para o meu também, né? Lógico. Ó, fica aí, ó, pessoal. Fica a Marca isso aí, dica. pega o papel e As caneta. pessoas querem esse olhar sensível para o outro. Elas querem atenção. Então, se você tem uma estrutura simples, por exemplo, de uma cabeleireira, mas você chega, você chama a pessoa pelo nome, você serve um cafezinho, você já acolheu, Sim. você já deu a atenção que essa pessoa queria e continua o atendimento. Esse exemplo que você deu, que você fala, poxa, eu faço um trabalho de marketing e os executivos, né, os empreendedores falam assim, mas não deu resultado. Então, porque tem que ter continuidade. E a melhor pessoa para dar essa continuidade é o concierge. Legal. Porque é o tempo todo olhando os detalhes. Porque se a gente pensar, cabe um concierge num cabeleireiro, por exemplo? Cabe. A única coisa é que o cabeleireiro precisa ter um volume de clientes para suportar esse profissional. Porque o que eu vejo, eu explico primeiro, depois o que eu falo que eu vejo. Aham. Então, esse profissional, ele pode quebrar o gelo com as primeiras clientes, Sim. ele pode apresentar o salão para os visitantes, ele pode fazer essa delicadeza de servir um café. Às vezes a pessoa fala, eu vou ter que cancelar meu horário porque eu não tenho com quem ir. Pega o carro, vai lá, busca cliente e volta se for perto, Sim. né? Tem várias possibilidades. Eu conheci um médico, dei o treinamento para uma concierge que ele contratou, e ele é do interior do Paraná. Ele está lá no interior do Paraná, mas ele tem uma visão empreendedora maravilhosa. Então, ele é numa cidade pequena, Campo Mourão, mas ele atende toda a região, ele é cirurgião plástico. Então, o que que ele viu? Ele viu que ele pode otimizar a agenda dele e ele pode atender as clientes pós-cirurgia em casa. Então, ele montou uma estrutura Legal. para levar a enfermeira, o motorista e uma concierge para fazer o curativo pós-operatório, para que evite dessa paciente ir lá. É que na estrutura dele, na região, é possível fazer. Sim. Poderia fazer aqui? Isso super poderia. Então, aí ele leva essa equipe, a equipe vai, aí a pessoa, o paciente geralmente recebe com aquele cafezinho, sabe? Elas são bem tratadas também. E aí, tudo personalizado. Então, ele vai pôr uma cinta, a cinta tá personalizada. Legal. Vai pôr o curativo. E ele tem uma visão, assim, muito concierge, né? E ele é um jovem, eu virei fã dele, dessa visão empreendedora que ele tem. Então, ele está sempre pensando o que fazer para as pacientes dele irem além,
sabe? Como ele, enquanto médico, mas proprietário dessa estrutura. Então, ele não pôs qualquer carro, ele leva uma enfermeira, todos uniformizados, todos muito bem, assim, com um shape direitinho, por quê? Todos estão vendendo a clínica dele, o Sim. trabalho dele. E pensa bem, você trabalha igual, isso eu vejo direto, tá? É igual uma cabeleireira. A cabeleireira tem que ter o cabelo arrumadinho. Por quê? Você vai no cabeleireiro porque você quer melhorar a sua autoestima. Você chega lá, todo mundo descabelado, todo mundo sem maquiagem, entendeu? Isso impacta na venda. Aham. Aí a pessoa não volta mais, aí a cabeleireira fala, por que que não voltou? Não voltou, por quê, né? Algum detalhezinho. Olhar os detalhes. Então, esse conceito concierge, ele pode ser aplicado para qualquer estrutura, desde que as pessoas entendam. O que aconteceu alguns anos atrás? Inclusive aqui na nossa região, ABC, vários shoppings fizeram, né, reformas, ampliaram e colocaram lá concierge barra informação. Só que poderia se fazer muita coisa. Sim. Só que eles realmente limitaram-se e aplicaram um conceito completamente errado. Então, quando teve aqui um dos shoppings que teve, me ligaram e recebi várias ligações. Agora tem concierge na nossa, né, na nossa região. Aí eu cheguei lá e falei, vou testar o que elas oferecem de serviço. Então, eu tinha ido numa livraria, comprei vários livros e estava pesado. Eu cheguei no balcão do concierge e falei, oi, tudo bem? Ai, que legal, uma equipe concierge, né? Você pode guardar isso aqui, esses livros, porque essas sacolas plásticas com peso machuca. Eu ainda vou usar o shopping. Olha, senhora, nós somos um balcão bilíngue de informação. A hora que eu vi, né, eu quase respirei, igual respirei, contei até 10, porque veja, elas não são culpadas. A culpada é de quem implementou o conceito errado. Sim. Então, o concierge poderia fazer o quê? Claro, eu guardo aqui, né, guardar pequenas coisas, fazer o intercâmbio com o lojista. Quando o conceito é aplicado corretamente, o lojista sabe quem é o concierge, sabe o nome deles. Você imagina, eu estou numa loja, falo, você vai levar esse edredom? Mas eu vou pedir para o concierge deixar o edredom no seu carro, para você não ter que circular com ele, pode ser? Aí o lojista liga, concierge Luiz, vem aqui. Aí você chega, aí você pega a chave do carro, leva até lá. Então, isso é uma Baita delicadeza. diferencial. E às vezes não custa nada, entendeu? Aham. Não, mas a ideia tanto que, infelizmente, não deu certo. E nenhum dos shoppings que aplicaram concierge na nossa região. Aplicaram errado, né? Porque Não aplicou teve- errado, começa errado, vai errado. Aham. Então, o concierge pode ir além, né? Por exemplo, quem acessar o meu site vai ver uma reportagem, que até a Foz TV vai colocar lá com carinho. Qual que é o seu site? Lugadelli Concierge Channel. Aí você pode ir lá ver o seguinte: tem uma reportagem, eu fui em 2018, eu fui contratada para ser a concierge de um evento. Mas fala, mas cabe um evento internacional no interior de Minas Gerais, em Uberlândia. Mas quem me contratou conhecia bem o contexto concierge. Então, eu fui contratada para cuidar dos palestrantes e da sala VIP. Então, o meu papel ali era cuidar de toda a experiência desse palestrante na cidade. O palestrante ia ficar 2, 3 dias. Então, era como se eu fosse anfitriã de Uberlândia para para esse convidado. Aham. Então, se ele quisesse, assim, chegar do aeroporto e ir lá para o evento, eu levava. Se ele quisesse ir direto para o hotel e depois para o evento, ele me ligava. Você não quer ir para o hotel, agora eu quero ir para o evento, agora eu quero voltar, agora eu quero fazer tal coisa. Então, foi muito interessante essa experiência. Mas, quando a gente fala em concierge para eventos, cabe num evento grande? Cabe, mas quanto maior o evento, mais estrutura você tem que ter. Sim. Agora, quando você faz um evento e coloca o concierge para poucos, a experiência de quem é atendido é 1000 vezes melhor. Então, tem uma reportagem, aí isso virou uma reportagem, foi um momento muito importante também para Eu acho mim. que eu assisti esse vídeo, foi bem Porque legal. foi bem legal, assim. E então, eu tinha que conhecer, eu fiz todo um estudo de saber, veja, o concierge é especialista no cliente que ele vai atender.
e na estrutura onde ele está. Então, a minha estrutura qual que era? A minha estrutura era o carro, em que eu levava, não podia ser qualquer carro, o carro tinha que estar impecável, Aham. eu tinha que saber onde colocar a mala, onde não colocar, onde eu ia parar para recebê-los, depois do aeroporto até o estacionamento, né? Depois eu tinha que conhecer quem era essa pessoa para eu ter repertório para conversar com ele. É, Porque no caminho eu ia falar, e aí, Luiz, o que você faz? Imagina, tá? Então, foi muito interessante os retornos que eles deram, né? legal. Tinha uma moça que falava, ai, mas eu me sinto tão bem quando eu sou recebida. E é interessante porque a maneira como a técnica que a gente usa é como se a gente já se conhecesse. Sim. Porque, afinal de contas, eu já os conhecia. Então, eu estudei LinkedIn de cada um, eu estudei site de cada um. Então, quando eles... Ai, como estava o Rio de Janeiro ontem? Foi legal? Ai, estava um calor, né? Então, a gente tem que se adequar e conhecer o universo desse cliente. E aí, também fica uma dica para qualquer profissional de atendimento, né? Hoje, se a gente desconhecer o nosso cliente, a gente tem resultados muito ruins. Aham. A gente precisa entender. Ah, eu trabalho para o médico. A gente precisa entender a atividade do médico. Eles são diferentes, eles têm uma dinâmica de pensar diferente. O foco deles é na saúde, eles não podem errar. É claro que alguns são mais grosseiros, são mais imediatistas, É, mas é a personalidade desta atividade. É a mesma coisa de um profissional engenheiro. Engenheiro é mais lógico, né? E aí a gente vai descobrindo. Mas a chave hoje para um bom atendimento é você conhecer o seu público. Quem é esse cliente que você está atendendo, né? E é o que muito acontece aqui no nosso bairro e em outros lugares, né? As pessoas desconhecem. Então, é o que eu estava comentando com você. Hoje, os aplicativos vêm muito para ajudar. A tecnologia está aí para nos ajudar de uma forma ímpar. Só que a gente precisa entender quem é o público-alvo. Então, se você tem um plano de o plano de saúde saúde. que o maior público são pessoas idosas, mesmo os idosos estão muito digitais, têm o Sim. seu WhatsApp e tal, os aplicativos têm uma dinâmica. E essa dinâmica está muito ágil para o público que eles atendem. E aí gera muita reclamação. É. Aí é aquele conflito, né? Por exemplo, nós temos um supermercado aqui na região que só vai idoso, mas a infraestrutura dele é assim, eu deixo de frequentar esse supermercado porque eu não consigo aceitar, é inaceitável que não tenha uma logística. Poxa, às vezes eles vêm a pé, às vezes eles vêm de carro. É muito desafiador entrar de carro. A pé, eles carregam sacolinha, sabe? Poderia ter alguém que leva as compras até o carro, que, sabe, fazer pequenas gentilezas. Não, fica várias pessoas jovens paradas lá na porta do supermercado Sim. e não oferece uma Ajuda, ajudinha. né? Então, acolhe, deixa de acolher, né? E você falou que você dá palestras também, né? Sim. Me fala aí alguma história, alguma coisa que te marcou. Uma das palestras assim que te marcou bastante. Ah, todas Ah, marcam, é. né? Todas marcam. Ah, tem várias, todas são especiais para mim, porque tem uma história, cada uma tem essa história, Sim. né? Mas assim, a primeira que vem foi uma que eu fiz, inclusive, em Uberlândia. Uberlândia tem uma ponte muito boa, faço vários trabalhos lá, tenho clientes queridos lá. E uma dessas histórias é que eu fui antes do Uberlândia, Ah, antes do Uber chegar lá, a cidade se preparou para receber, ser a cidade de apoio dos Jogos Olímpicos. Então, 2 anos antes, eles estavam se preparando para isso. Então, uhum. toda a rede hoteleira fizeram uma reunião de 27 empresas e organismos para receber e captar equipes para ficarem em Uberlândia. E aí eu fui dar um treinamento. O Uber já existia, mas não tinha chegado lá, em Aham. Uberlândia. Já começava aqui ainda, muito no começo, né? Muito caro, Uber era completamente diferente, né? E aí eu fui dar um treinamento para os taxistas. Um Ah, treinamento, não, uma palestra. aham. E eu disse assim, olha, então eu termino essa palestra a- fazendo o que vocês devem fazer com seus usuários, né? Sim. Dando um abraço. E aí eram 100 taxistas, né? Eu Aham. abracei os 100 Que taxistas. legal. Porque as pessoas precisam sentir isso. Até tem um dos livros que eu mais gosto, tá no meu acervo, chama Abrace Seu Cliente.
Ele é um livro que hoje é da editora Sextante, mas hoje já é só em sebos, assim, sebos virtuais, né? Aham. Mas ele vai contar essa história, abraça o seu cliente. E por incrível que pareça, é uma história verídica, né? Vai contar a história de uma rede, uma cadeia de lojas, acho que tem 3 ou 4 lojas, familiar, já está na 4ª ou 5ª geração, Legal. e vai contar a história desde quando começou e por que que eles ainda continuam. E o café está muito presente nessa história. Uhum. Então, e abraçar com. Não precisa tocar. Abracei 100 taxistas, mas porque a minha ideia naquele momento foi fazer com que ele sentisse o que, que as pessoas querem ao entrar num carro. Elas querem ser abraçadas, elas querem ser acolhidas, porque quando a gente trabalha esse acolhimento, junto com acolher, a gente precisa linkar 2 coisas muito importantes: a segurança e o Aham. conforto. Porque tem lugares que são lindos, mas não acolhem, né? Você fala, o lugar é lindo, mas não acolhe. Uhum. Então a gente precisa ter essa junção. Toda vez que a gente fala em hospitalidade, em bem receber, do ladinho tem que estar conforto e segurança, principalmente nos dias de hoje, né? Ah, que bacana. E antes da gente falar do seu programa, que ainda tem um Hum, programa, né? Tem a novidade, então pessoal. aqui. Eu vou falar uma experiência que eu tive esse final de semana, Ah, é. só para completar. Aham. Não sei, acho que você viu lá Eu vi. Mas conta pra quem não viu, né? Para vocês que não viram, eu fui num local, não vou falar o nome É. também, né? Deveria, mas não vou. Mas eu fui lá procurar um bichinho e eu vi bem isso, assim, não era um concierge que estava lá, mas Uhum. o vendedor que cuida dos animais lá, nossa, fez um atendimento assim excepcional, muito bom. Uhum. Explicou do bichinho, o que precisava, o que não precisava, Uhum. e eu me senti muito bem acolhido. E aí depois veio outro vendedor, aí completou o atendimento muito bom. Na hora de ir embora, é, talvez seja a falta de treinamento da pessoa ou não, mas eu tive que pagar lá um valor absurdo no estacionamento. Sendo que eu estava dentro da loja, demorei por causa do atendimento da pessoa, né, que foi bom. E aí, como eu não comprei nada, eu tive que pagar esse valor absurdo. Eu acho que talvez faltou um pouco mais de treinamento, né? Se tivesse alguém como você Faltou a lá integração da treinando. equipe, né? Porque é aquilo que a gente falou. O grande desafio hoje para qualquer lugar é que o cliente entre. Aham. Ele entrou, você precisa acolher. É, Agora, você vai cobrar? Então, faltou a comunicação aí, tá vendo? faltou, Faltou né? comunicação, faltou treinamento e faltou um pouco de sensibilidade. Aham. Porque uma coisa é você estar na loja, dar uma volta, sair. Isso. Outra coisa é você ser atendido. Porque de repente você não acha, né, não teria Aham. encontrado o que você estava procurando. Mas faltou sensibilidade. Eu usaria essa palavra, sensibilidade, porque é possível que as pessoas não olhem isso, né? Aí os gestores, os donos de empresa ficam bravos. Aí Sim. os profissionais falam assim: mas aqui o pessoal é muito exigente. Não é, né? Quer dizer, não só os gestores, né? O público em geral. Uhum. Então, eu vejo na minha experiência já de 14 anos e como consumidora de qualquer coisa, por que que a gente perde a paciência? Porque a gente não é acolhido na experiência. Desde quando a gente entra, ninguém percebeu que a gente entrou. Você quer ver um lugar que eu fico bem chateada assim? Porque para mim, que lido com isso, é um desafio ir em qualquer lugar. Tudo eu reparo. Sim. Tem hora que eu reparo e deixo Eu passar, como faço isso vento, também. e tem hora que me chama muita atenção de gritar os olhos, né? Então, por exemplo, eu entrei num lugar, só tô eu e a pessoa. Eu dou uma volta, dou 2, eu saio. Poxa, eu tô incomodando? Não, eu quero comprar. Mas é inviável E a gente isso. fica esperando esse acolhimento da É um pessoa, né? bom dia, você vê? É um bom dia, como eu posso te ajudar? O que que você está procurando? Aham. Quantas vezes a gente foi para comprar uma coisinha e saiu para comprar um monte de coisa? Porque a pessoa soube fazer. E não é empurrar a mercadoria, ela soube fazer, né? Então, é isso que a gente precisa começar a olhar e os profissionais, porque os profissionais acham que o vendedor ou o pessoal de serviços ou o próprio garçom, o garçom vende, né? Que ele está empurrando coisa. De jeito nenhum. Mas é o jeito de fazer, Aham. né? É por isso que tem atendimentos que a gente fica assim, a gente não sabe o que fazer para agradecer, né? No próprio Mercadão tem um exemplo. Às vezes eu levo a minha mãe no Mercadão e ela fica numa determinada loja. Nós somos clientes dessa loja, mas ela fica para eu poder fazer minhas compras. Aham.
E aí você não imagina como ela é tratada. Então, elas fazem um trabalho muito além da venda. Sim. E elas fazem um trabalho de acolher. Aí as pessoas olham que minha mãe está sentada, muitas conhecem minha mãe, outras não. Aí sentam, puxa papo. Então, acaba sendo algo muito conectivo. Né? Aí minha mãe que é quietinha agora, puxa assunto. Legal. Então acaba sendo meio uma terapia, mas isso conecta as pessoas, né? E essa equipe que eu adoro, elas também fazem aquele atendimento de pega na porta e devolve na porta. Que muita gente vai falar, coisa antiga, coisa mais... É uma coisa ainda que hoje em dia faz sentido, né? Existem drogarias, tem uma drogaria que eu adoro, eu vou direto, né? Tem na minha rua. Então, hoje, primeiro, os profissionais estão multifuncionais, né? Uhum. Então, a pessoa que pegou o remédio é a mesma que vai tá no caixa e operacionalizar o caixa. Mas o que eu mais... E tem um cafezinho, aí você lembra de mim, tem um cafezinho, tem chazinho, e não é para classe A, não. É gente como a gente. Mas eles entenderam já há muitos anos a importância de dar atenção ao público que está doente. Eu não vou na farmácia para passear. Eu vou porque algo precisa ser melhorado. E eu acho um charme quando eu tô na fila e a caixa sai, seja quem for, né? Ou o atendente ou a caixa, sai e vem buscar. Eu levo a sua cestinha. É verdade. Quanto custa isso? Custa nada, mas é uma delicadeza. Então, essa rede de farmácias conquistou meu coração justamente por isso. Não só o meu, né? Vários, porque tem avenidas aqui na nossa região que tem 3, 4 dessa farmácia. Mas é a delicadeza é a sensibilidade. A pessoa veio na farmácia, na maioria das vezes, para comprar um remédio para curar alguma coisa. Então, o que custa eu encaminhar essa pessoa até o meu caixa? E eu levo isso para os meus cursos porque, veja, você não precisa ser concierge para dar um nível de atendimento desse nível. Mas elas entendem que esse conceito também é concierge, entendeu? Eu costumo dizer que o concierge anda passos à frente do cliente, nesse sentido. Né? Ele que conhece a estrutura, ele que vai lá buscar. E você veja, eu estou dando exemplos de estabelecimentos assim, muito simples, mas que mantém a essência, sabe, da conexão. Então, eu adoro ir, né, em alguns lugares que as vendedoras são conhecidas pelo nome. Oi, fulana, oi, fulana. É legal, né? Então, isso é uma conquista. Você não precisa usar plaquinha para as pessoas saberem seu nome. Porque você conectou de tal forma que deu super certo. Ah, que bacana. Pessoal, essa é a Lugadelli Concierge Experience. Oh, seu inglês está ótimo. Igual os americaninhos, ótimo. Imagina que isso. Pessoal, então, ó, curso, palestra, treinamentos. Já procura lá. Fala de novo o seu site. Olha, meu site é lugadelliconcierge.com.br. É só procurar @lugadelliconcierge. Só o YouTube que é Concierge Channel. E aí vocês vão ver. Mas que horas que a gente fala do nosso lançamento? Agora é a hora? Deixa eu beber minha aguinha aqui, ó. Uhum. Mas agora eu quero saber, fala pra mim, qual é o nome do programa? Fala aí, o que a gente vai assistir nesse programa? Então, a gente vai dar um spoiler aqui do que vai ser. Dá um spoiler. Então, a minha ideia é um sonho antigo e que a Foz TV vai me ajudar a realizar, tá? A minha ideia, Luiz, é criar um programa chamado Conexão Concierge, onde eu quero promover a informação de qualidade que conecta as pessoas, justamente o que a gente estava falando até agora. E o objetivo é trazer assuntos relacionados ao servir. Tudo que engloba o servir e profissionais que são inspiradores nessa área. Profissionais que cuidam das carreiras, psicólogos para nos ajudar a entender esse momento de transição que a gente está passando, entender o que o profissional de atendimento precisa saber lidar. Então, tem várias pessoas interessantes para eu trazer. E a minha ideia é que a gente possa divulgar isso nas mídias sociais
da Lugadelli e também no YouTube. O YouTube tem muita informação, mas nós precisamos trazer informações agradáveis e de boa qualidade. Então, na pandemia, eu fiz uma primeira série que eu chamei de Encontro e Vozes, algo assim. Foi muito gostoso, porque era o que dava para fazer naquela época. E hoje a minha ideia é trazer esses profissionais, até para conhecer São Bernardo, né? Até para tomar um cafezinho aqui em São Bernardo, e que elas possam divulgar. Então, tem muita gente boa para falar. Tanto na área hospitalar, o concierge tem uma atuação muito vasta na área hospitalar. A gente precisa conhecer os melhores modelos, falar um pouquinho da carreira, já que não é uma profissão regulamentada, como é que a gente organiza essa carreira? Para onde vai, quais são, né, onde mais a gente pode ampliar a nossa rede de serviço, enfim, vários convidados. Então, meu objetivo é esse, que a gente possa trocar muita informação e contribuir para que essa informação agregue para os profissionais que estão envolvidos na área de serviços. E, é claro, nos concierges. Até para quem quer entrar nessa área também vai ser muito bom, né? Ele vai Sim, entender. sim. Porque aqui no Brasil tem poucos cursos, né? Tem o Senac em São Paulo. No Senac ele está disponível no Brasil todo. Fui eu que refiz o curso em 2015. Legal. Mas ele ainda está sob o guarda-chuva da hotelaria. Mas no curso eu procurei, um curso de 30 horas, dá 2 semanas, e eu procurei abranger todos os assuntos que envolvem o concierge, né? E tem a Lugadelli, que oferece cursos, e até uma academia, porque tem empresas que já têm o concierge, mas precisa sempre fazer essa reciclagem. Então, por exemplo, tem equipes que ainda não estão usando as ferramentas adequadamente. Então, a gente ensina isso, usando a tecnologia. Porque hoje o nosso cliente já chega gravando no TikTok. Estou aqui. Como a gente lida com isso, né? Com essa grande exposição. E o cuidado que a gente tem que ter, e essa segurança que, inclusive, precisamos ter, né? Então, a minha ideia com Conexão Concierge é justamente fazer essa conexão com profissionais, com assuntos que estão relacionados ao nosso dia a dia. Mas eu acho que vai ser muito gostoso. Acho, não tenho certeza. Quem acha não acha nada, né? Eu acredito que vai ser muito legal e esse primeiro passo que a gente está dando aqui também vai ser muito bacana. Que bom. E isso daqui? Essa sinetinha, tem na algum verdade, significado isso? olha, tem pra chamar uma pessoa. Mas eu vou te ensinar como toca. Né? Assim é lá na padaria. Tô brincando, Luiz. Você não sabia, eu tenho que te ensinar. Olha, a comida tá pronta, né? Na hotelaria, nos meus cursos, você pegou a ideia que eu nem falei pra você. Eu adoro começar os cursos porque é um toque. E esse toque fica chique. Esse toque é só pra dizer, tô aqui, né? Mexi aqui. Esse toque é só pra dizer, eu tô aqui. Ele é um símbolo. Na verdade, o símbolo da hospitalidade nem é a sinetinha, é um abacaxi, né? Sério? É um abacaxi. Porque ele é versátil, porque ele é agradável, né? E a sinetinha é muito presente no hotel, né? E realmente, ela tem essa função de chamar a atenção. Nos meus cursos eu uso para chamar a atenção das nossas ideias, o que a gente deve evitar falar, o que a gente deve falar, né? Comunicação assertiva. Mas eu gosto muito desse toque elegante, né? É assim, chique. Tô adorando você falar chique. Não, mas a senhorita é muito chique demais. Quando você chegou aqui, eu falei, nossa, essa mulher é chique. Mas essa chiqueza que você fala é o exercício da elegância, né? E a elegância, ela é ser quem a gente é. É claro, adequado para determinadas situações, né? Mas a Constância Pascolato fala muito isso, né? A elegância é ser quem nós somos. Então, quando você decorou aqui, a gente pode perder essa essência, né? E isso, nos dias de hoje, nos dias em que as pessoas estão muito superficiais, muito caras e bocas, né? Muito redes sociais, a gente precisa lembrar de quem a gente é. E dar valor a quem nós somos, né? Isso é fundamental. Então, eu trabalho para o mercado premium, para o mercado de alto luxo, mas toda vez eu até ressalto aqui para você, né? Mas continuo sendo eu mesma. Eu só me adequo e uso essa adequação com sabedoria. É isso que a gente precisa, né? Porque a gente precisa saber lidar, né? Com
onde a gente vai, tudo. A É. gente vai tratar de uma maneira, um lugar mais sério, É. da maneira diferente. Quando eu Assim. falo assim, tem gente que fala assim, ah, Luciana, mas eu falo com a mão, eu falo alto. Você pode continuar a falar alto, mas você É, chega num lugar e avisa as pessoas, olha, eu tenho o hábito de falar alto. sim. E aí você assusta menos a pessoa. Ou você diminui um pouco aonde você estiver. Mas Aham. você tem que, você se conhecendo, você ajuda o outro a te conhecer. Sim. Se você não se conhece, aí fica um desafio, né? Então, a grande chave é essa, é a gente ser elegante no que nós somos e saber usar com inteligência quem a gente é, Aham. né? Então, Isso é importante. olha, aguarde, né, Luiz, as novidades do Conexão Concierge. A periodicidade a gente vai negociar agora, a gente vai ver, né, como negocia com a Foz TV, mas a ideia é que a gente tenha pelo menos um por mês ou um a cada 15 dias. Eu preciso da agenda dos nossos convidados, né, Aham. mas vai ser muito legal e alguns convidados estão bem esperançosos de vir para cá, conhecer a nossa cidade e poder também divulgar assuntos muito importantes. Você vai adorar os temas que a gente vai trazer. Não, muito bacana. Pessoal, é aquilo que eu falei desde o começo do programa. Desde o começo do Rude Ramos Podcast. Aqui na região e no ABC nós temos tantas pessoas importantes, desde a pessoa mais simples quanto da pessoa mais famosa, são pessoas importantes com histórias Uhum. incríveis, coisas que a gente nem imagina. E você é uma dessas pessoas que a gente está apresentando aqui. É Aham. um grande prazer ter você aqui, né? Ah, Conhecer esse obrigada. trabalho diferente, que também tem muita relação com marketing que a gente trabalha. Sim. Então, assim, eu aprendi mais um pouco. Estou Uhum. muito feliz de você estar aqui. Obrigada E, também. pessoal, assistam o programa dela. Assim que tiver no ar, a gente vai divulgar aqui. Eu vou divulgar no Rude Ramos Podcast, na Foz TV. Vai ter lá no nosso site da Foz TV. Luciana, deixa um recado aí, uma mensagem para o pessoal. Bom, acessa, né? A mensagem é acessa, conheça um pouquinho mais da Lugadelli. Então, tem o site lugadelliconcierge.com.br, o Instagram Lugadelli Concierge e o Lugadelli Concierge Channel, onde vão estar as edições do programa Conexão Concierge. Para você saber mais, para você aprender, mesmo que vocês sejam fora da área, né, de atendimento, conheçam o que os clientes precisam saber que há no mercado, até para melhorar o nosso nível de serviço, né? Mas eu também quero agradecer muito, estou muito feliz e espero que todos que estejam aqui no Rude Ramos Podcast possam dar uma visitadinha e vice-versa, conheçam o Rude Ramos Podcast, porque é uma oportunidade que a gente tem como empreendedor de poder fazer coisas diferentes e estarmos atualizados nas demandas que o Aham. público mais quer. Isso que né, me fez chegar até aqui e tá aqui pertinho. Então, antigamente a gente precisava ir para São Paulo para ter estúdios assim. Tá aqui pertinho, vem conhecer também, né? Bom, pessoal, é isso aí, ó. Tá vendo? Mais uma grande história, uma grande mulher, mais uma Obrigada. grande mulher aqui da região que faz Uhum. a diferença. E é isso. Vamos ficar por aqui. Agradeço todo mundo que esteve aí na audiência e até a próxima. Obrigada. E a gente termina assim, ó. Boa. Você viu?